Fala galera, mais um vídeo. Hoje nós estamos fechados, tá ok? Já fizemos um vídeo falando sobre o Castelo Branco, já falamos sobre o Costa e Silva e agora esse vídeo é para falar sobre o METS. Tá? Eu sou a Karina Brotherhood, professora de História do Simplifica, e estamos aqui imbuídos nesse mesmo sentimento, né, de que você fique em casa e estude e não perca jamais esse pique, essa aceleração, e aí a gente preserva, claro, os entes queridos, né, as pessoas dos grupos de risco, tá bom? Então, vamos para o que interessa? Vamos para a aula? Então, você já tem material. Vocês podem estar acompanhando essa aula também, lendo o material que eu já passei para vocês em PDF, tá ok? E para você que está aí curtindo o canal do Simplifica, não fica triste, você consegue acompanhar também tranquilamente essa aula só assistindo o vídeo, tá? Então, vamos lá. O governo do Emílio Garrastazu, né? Que nome bonitinho. MEDS, ele vai de 1969, ano com o qual você tem Costa e Silva se afastando do governo por motivos de doença e depois acaba falecendo. Então ele assume em 1969 e vai até 1973, tá ok? E aí em 74 você tem a alteração e a indicação já do Geis, já é em pleno 73, então o Geis já sabia que seria o presidente assumindo em 74. Então vamos lá, Costa e Silva, né, ele assume, mas então antes disso o presidente, o presidente Costa e Silva, em 69, em março de 69, ele é afastado do cargo por motivos de doença, ele tem um derrame e depois desse afastamento ele acaba tendo um óbito, né, ele falece. E aí, depois, poucos meses, você vai ter a junta militar novamente se reunindo para verificar quem seria o general que iria assumir agora o governo da presidência do país. E como a gente já sabe, essa junta militar, eles vão deliberar, vão verificar os nomes que poderiam assumir, teriam características para estar assumindo o país. Já vimos que começou com Costa e Silva a questão da política do milagre econômico, então o próximo presidente iria dar continuidade nessa ação, assim também como o próximo presidente iria dar continuidade ao AI-5 instaurado ainda no governo de Costa e Silva, tá? E lembrando, as eleições elas são indiretas, tanto para governador quanto para presidente, algo que já vimos que é estabelecido desde o governo do Castelo Branco com o AI-2. Se você não pegou essa aula, sugiro que você clique na aula aí de Castelo Branco, tá? E veja, porque durante o governo do Castelo que você terá os 4 AIs, ok? Então dá uma olhadinha aí na hora da prova da ESA, caso caia alguma questão, você não marque bobeira, tá bom? Então, continuando, durante o governo do Médici, você vai ter um combate muito mais duro, porque a gente já tem a implantação do AI-5, então vai ser um governo mais autoritário, né, com uma censura muito forte, principalmente nos meios culturais e meios de comunicação. Então, assim, qualquer uma pessoa que se posiciona contra o governo, fazendo greve, com aparatos terroristas, comunistas, vão ser perseguidos, presos e, em alguns casos, né, como a gente sabe, teve a questão de torturas, ok? Então, assim, a censura nos meios de comunicação e as torturas de prisioneiros vão se tornar corriqueiros, a questão do normal, tendo à vista que, assim, a população, ela vai analisar que se está tendo desenvolvimento, se a economia está boa, e aí tem essa ideia de que só vai estar sendo perseguido quem provocar o governo, então a sociedade não se importava muito. Não estou dizendo que ninguém se importava, tá, gente? Só estou dizendo no âmbito maior existia uma certa tolerância por parte da sociedade com relação a essas ações, tá bom? A opção pela luta armada, ela vai crescer mediante a instauração do AI-5, então você vai ter um endurecimento também do movimento das esquerdas, né, contrárias ao governo militar. Então você vai ter esse movimento forte,
tanto na área urbana quanto na área rural. Na área rural, você vai ter o movimento da Ribeira, que acontece no estado de São Paulo, e o outro que é a Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia já caiu em questões voltadas da ESA, tá bom? Então, a Guerrilha do Araguaia, ela acontece no interior. É uma luta muito sangrenta, muitas pessoas inocentes e camponeses, trabalhadores rurais acabam sendo envolvidos nesse conflito armado entre as lutas de resistência comunistas, muitas das vezes que estavam sendo financiados pelos comunistas, né? E você tem aí um movimento em contrapartida da defesa dos interesses nacionais pelos militares, tá? Então, as guerrilhas urbanas também vão acontecer e também são formas de resistência e vão se destacar dois nomes, né, importantes aí nessa ação política e tática de combater ao regime militar. Primeiro é o Carlos Marighella, ele é das Forças Armadas, acaba se rebelando, achando que está errado o governo militar, e ele vai criar a Ação Libertadora Nacional, né? Ele promove, ele faz parte, que a gente chama de ANL. E em contrapartida também teremos um outro nome, que é o Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária, de VPR, que são as siglas. Então, ANL e VPR. ANL, Marighella, e o VPR é justamente de Lamarca. Os dois têm filmes que falam sobre a questão, né? São muito citados e mencionados quando se fala sobre essa questão, tá bom? De movimentos contra o governo militar ou de movimentos comunistas. Ambos serão assassinados, ambos vão lutar, ambos vão fugir, ambos vão tentar se fortalecer, pedir ajuda ao partido em Cuba, né, para tentar reprimir os ataques promovidos pelo governo militar, mas eles serão perseguidos e serão assassinados, né, durante o governo Médici e na expectativa no anos entre 1969 até 1971, tá? É quando acontece a ação do governo em cima desses opositores assíduos. Você tem tanto o roubo, né, de armas dentro do quartel. Tem um filme que é sobre, se não for na memória, Lamarca. Então, se você quiser assistir para saber um pouco mais, pode ir. Mas a ESA ela não vai cobrar muito aprofundada essa questão, tá? Característica do governo Médici. Primeiro, censura forte por causa que nós já temos a implantação do AI-5. Então lembre-se disso. DOI-CODE, SNI, tudo isso está em vigor, tá? Combate com a repressão aos movimentos populares de esquerda, como eu falei para vocês, que está acontecendo tanto na área urbana quanto na área rural, o movimento da UNE, dos operários, tudo isso está acontecendo e está sendo censurado e represado, que vão prestar conta e vão brigar contra o governo militar. Os movimentos estudantis e sindicais vão ser alvos da repressão do AI-5. Também vamos ter um combate à guerrilha urbana e à guerrilha rural, né, com torturas e execuções dos principais líderes. Crescimento acelerado da economia, que a gente chama de milagre econômico, criado pelo ministro, que é o Delfim Neto. Milagre econômico, fica a dica aí. E aí você vai ter um aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, também vai crescer muito, que nós já vimos que já desenvolveu muito no governo Costa e Silva, mantém essa estabilidade econômica e esse crescimento com o Médici. Vamos ter um grande desenvolvimento industrial, porque como eu falei, ele, diferente do Castelo Branco, não vai ter essa questão da recessão, da austeridade, vai buscar capital estrangeiro e para investir nesse desenvolvimento industrial e nacional. Então, assim, o milagre econômico é financiado muito também por dinheiro estrangeiro. Vai aumentar a entrada no Brasil de empresas multinacionais, então ele abre as portas, vem várias multinacionais no país, aí você vai ter venda e consumo de produtos de bens duráveis, a classe média vai adorar, porque você vai ter agora produtos que no país até então não tinha, com a diversidade que vai existir,
durante esse período do milagre econômico. Vai haver também investimentos em grandes obras públicas, principalmente na área das infraestruturas, como eu falei, ainda nesse período está a construção da obra da Ponte Rio-Niterói, que vai empregar muita gente. Vai iniciar a obra da Transamazônica, que também vai empregar muita gente. Então, assim, tem a construção das hidrelétricas. Então, você tem um financiamento muito forte do poder público nessas construções. E com isso, é claro, que você tem um maior número de pessoas sendo empregadas e aí a renda dentro do país aumenta, né? E o poder de consumo do cidadão também. Então, isso faz com que a população se agrade desse governo. Você também vai ter o estímulo do patriotismo, principalmente através do aumento dos gastos com propagandas. No governo Médici é interessante que é o governo que você mais tem propaganda, apoiando o governo militar. Aquelas propagandas Brasil, amo, eu deixo. Aí a seleção brasileira vence a Copa de 70, aí vem aquela musiquinha, a Copa do Mundo é nossa, não há quem possa, Pelé segurando o caneco, dizendo, tá vendo como o governo militar brasileiro é tão bom, o milagre econômico, ele não é só na economia não, o Brasil ninguém segura, o Brasil vence a Copa, é o melhor do mundo. Então você tem uma divulgação, uma propagação do regime para o mundo que criticava, né, a ditadura como um governo maravilhoso. Então você vai ter muito investimento na propaganda aí, bem árdua. Também vão ter criações de estatais como a Embrapa, que até hoje, né, é importantíssima, Telebrás e a Infraero, né, que é quem vai estar administrando mais o controle da Infraero, é a aeronáutica, como até hoje é a aeronáutica. Sobre a questão do sequestro do embaixador Charles Burke, é um momento muito tenso para a política brasileira, que isso acontece em 69, onde esses grupos terroristas urbanos, se não me falha a memória, passa no filme Que é Isso, Companheiro, sequestram o embaixador. E aí você tem a busca desses sequestradores, é o seguinte, era negociar com o governo brasileiro que eles só devolveriam o embaixador norte-americano se o governo brasileiro entregasse 15 terroristas ou 15 pessoas presas por atos terroristas a esse movimento. E aí foi um momento muito complicado para o Brasil, porque como explicar para os Estados Unidos que o embaixador deles foi sequestrado por um grupo terrorista brasileiro, né? Então os responsáveis eram os integrantes do MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a antiga DIGB, que era a Dissidência Universitária da Guanabara, estudantes. Em conjunto com a ALN, que era a Ação Libertadora Nacional, nós já vimos que foi criada, né, anteriormente, e aí o objetivo era trocar esse embaixador por esses 15 prisioneiros políticos e divulgar um manifesto contrário ao crescimento da repressão movida pelo governo Médici após o AI-5. Em resposta à atividade revolucionária, o governo vai aumentar as ações repressivas com o uso do COD, ou seja, Comando de Operação de Defesa Interna, que é o COD, que coordenava o Departamento de Operações e Informações. Então, várias pessoas ligavam para o DOI-COD para denunciar vizinhos, denunciar parentes, pessoas suspeitas de ações comunistas no Brasil. E por meio dessa ação de monitorar a sociedade por meio de ligações, cartas, denúncias e seguir, invadir casas, eles conseguem achar aonde estava localizado o embaixador e fura o cerco e acaba com toda a tentativa, né, dos grupos terroristas de negociar com o governo. A economia também, como a gente já viu, que está sendo governada pelo milagre econômico, né, ela vai ter um aumento de 7% a 13% durante esse período que correspondeu de 68 a 73. Como eu falei para vocês, o ministro do governo Médici é o Delfim Neto,
que tem aí, recebe o título, né, como que ele conseguiu fazer esse milagre econômico, né, uma economia explodir, bombar. E o setor industrial vai se expandir, as exportações agrícolas vão aumentar no país, você vai ter um investimento muito forte, e isso vai gerar novos empregos na área rural também. A oferta de emprego vai aumentar de tal modo que os setores industriais mais dinâmicos vão começar a disputar as mãos qualificadas que estavam na área rural e na área urbana. E a fim de sustentar um amplo desenvolvimento e o crescimento da economia, o governo vai investir em grandes somas de recursos financeiros e infraestruturas, seja ele construção de estradas, de pontes, de usinas hidrelétricas, tudo isso vai ser investimento forte do governo. E a maior parte desses recursos vão vir de empréstimos. O milagre vai gerar um clima de euforia e de ufanismo, né, geral dentro da sociedade, e aí você tem a propagação da mídia falando que o governo militar era propício para o crescimento, ou auspício, né, como a gente coloca, e que ninguém mais segurava o Brasil, e que o Brasil ele estava tão grande, se você não achava que ele era um país bom para você morar, então surge o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Não atrapalhe o nosso crescimento e quem quer ficar aqui no Brasil. Então você tem isso. Na educação, nós teremos algumas alterações, onde você vai criar a disciplina de educação moral e cívica em setembro de 69 e também vai criar a Organização Social e Política do Brasil, que aí substitui as disciplinas de História e Geografia. E aí você tem aquele curso de Moral e Cívica. Também você, para alfabetizar os adultos, né, que muitos eram analfabetos, e como é que eles poderiam trabalhar dentro dessas indústrias e para ajudar o país nesse crescimento econômico, então vai se criar o curso do Mobral, que é o Sistema do Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então era uma tentativa do país de alfabetizar esses cidadãos aí analfabetos que não sabiam ler nem escrever. Tá? Então o governo militar vai investir bastante na tentativa de melhorar aí a educação. Também nós teremos aí a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, porque a gente vem com uma mudança e um crescimento na produção dentro da área rural. Então aí você vai criar justamente isso, o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, que é o INCRA, e essa criação é em 71. No governo também vai concluir o acordo com o país, Paraguai. Se lembra que a Guerra do Paraguai gerou uma instabilidade entre o Brasil devido ao massacre, né, da população masculina, simplesmente a gente dizimou a economia, dizimou a população ali do Paraguai. Então uma forma do governo brasileiro de pedir desculpa, perdão, foi a construção da usina de Itaipu, uma usina hidrelétrica maravilhosa, grandiosa, e aí ela vai ser binacional. Gente, binacional por quê? Ambos os países vão estar administrando e recebendo a energia produzida pela hidrelétrica, tá ok? E aí você vai ter a usina de Itaipu, até hoje ela é recordista planetária em produtividade, então é uma obra maravilhosa, grandiosa, feita durante o governo Médici. Outra questão que nós teremos é a criação do Plano de Integração Social, que é o PIS. Então nós já tivemos a criação do FGTS e agora temos a criação do PIS, que é o Plano de Integração Social. O Programa de Assistência Rural também, então a gente vê que você tem o INCRA, agora você vai ter o PRO-Rural e vai estar ligado também ao FUNRURAL, que previa benefícios de aposentadoria e aumento do serviço de saúde para esses trabalhadores rurais que até então eram analfabetos, não tinham acesso nenhum, e se não conseguisse trabalhar, dependeria da família para sustentá-los. E para a melhoria também desse desenvolvimento da região amazônica, o governo Médici vai criar o Projeto Rondon. Qual era o objetivo desse Projeto Rondon? Levar jovens universitários recém-formados
para a região amazônica para ajudar e contribuir no desenvolvimento ali daquela região. Interessantíssimo, né? Eu acho que é um projeto muito bom. A obra Transamazônica pode vir cair sim na ESA esse ano, tá, gente? Assim como o projeto Rondon também pode vir cair, sendo mencionado. Foi uma obra ambiciosa que tinha uma meta de integrar por meio das rodovias uma grande extensão, não só nacional, como também de países fronteiriços do Brasil. Está chegando até o Oceano Pacífico, ou seja, é um ótimo corte. E aí a construção era da BR-230, ela vai ser iniciada a partir de 1970. E o governo do Médici, ele tinha o objetivo inicial era ligar a cidade de Cabedelo, que fica em João Pessoa, Paraíba, né, que você tem uma praia linda lá em Cabedelo, até a cidade, a fronteira de Benjamin Constant, que a gente vê ele sendo citado no início da República como defensor da República, né, durante a Primeira República. Ficou a dica aí, lembra, dá uma estudada. Então, na cidade da fronteira de Benjamin Constant, na Amazônia. E de lá, essa estrada iria continuar seguindo ao país do Peru e Equador, chegando até o Pacífico, no porto ali no litoral, para escoar essa produção toda. Interessantíssimo. E a estrada nunca chegou ao fim, né? E aí nós temos o ponto que ela encerra em Lambreia, no Amazonas. E aí, com 4.223 quilômetros de extensão, a Transamazônica é uma das maiores rodovias do mundo e ela vai atravessar 7 estados: Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas, tá? Então é uma obra, como muitos colocam, obras faraônicas que são desenvolvidas no governo militar. Que pena que a Transamazônica não conseguiu ser finalizada, né? Nós vamos ver agora com o governo Geisel vai ser instaurada uma crise que não é causada pelo governo, mas sim pelo sistema internacional, que aí vai ter que frear algumas obras como essa aí, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, galera, sobre Geisel. Depois vamos falar sobre Figueiredo e aí finaliza o governo militar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.